Olá, meu nome é Antônio Roberto Vins, eu sou cientista político e estamos no dia 10 de novembro de 2016. Obama, você está demitido. Pois é, o ganhador da presidência dos Estados Unidos, o próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi o verdadeiro criador, mentor do reality show O Aprendiz, né? Então, podemos esperar que tenhamos um candidato aqui também no Brasil, de repente, que seja o sucessor de Donald Trump também, né? De repente, quem sabe? Nunca se sabe. Um candidato, aqui não existe candidatos independentes, né? Então para ser candidato tem que se filiar a alguma sigla político-partidária e tem que ter interesse de fazer uma carreira nessa área. Mas a gente tem que perceber o seguinte: isso está dando bom resultado. Quem começou essa história toda de fazer campanha sem nunca ter tido experiência nenhuma, política alguma, foi o próprio Lula, né? O Lula saiu candidato durante 4 campanhas consecutivas e não era, nunca tinha, além dele ser só deputado federal constituinte, que nunca, ele, na Constituição da criação de 1988, ele nunca tinha sido outra coisa além disso. Ele foi candidato, ele foi eleito deputado federal naquela Constituição, naquela eleição para a Constituição. Não tem um projeto de lei aprovado, sequer, né? E depois foi 4 vezes consecutivas candidato a presidente do Brasil. E correu o tempo todo o Brasil criticando tudo e todos pelos sindicatos. Sindicatos bancários, sindicatos metalúrgicos, assim. E assim ele formou o PT e assim ele fez a campanha dele. Sucessor natural dele, uma pessoa que nunca tinha concorrido nem a cargo legislativo nem a cargo executivo, que tinha ocupado funções administrativas em governos, Dilma Rousseff. Então, com isso, o PT buscou baixar a rejeição daqueles candidatos que seriam candidatos à presidência da República, mas que nunca tinham tido nenhum cargo público específico. Agora, lá em São Paulo, foi eleito um prefeito que não disse: olha, eu não sou político. E foi eleito em turno único, empresário. Então, da mesma maneira, aconteceu com o Donald Trump. Donald Trump pegou e utilizou esse mesmo sistema, essa mesma prática que aqui no Brasil está tomando êxito. Essa prática exitosa, um empresário, observando tudo isso, disse: isso funciona em qualquer lugar do mundo. Então, os Estados Unidos estão aprendendo a fazer política com o Brasil. Na verdade, eles observaram bem as consequências dessa situação toda. Tanto que eles pegaram e fizeram uma análise, o povo norte-americano, observando a política internacional, a política do Brasil e da América Latina e os riscos disso tudo, resolveu não apostar em Hillary Clinton porque é sequência natural de um tipo de governo que poderia fazer uma similaridade com o governo brasileiro. As consequências, inclusive, seriam as mesmas. Então é claro que a esquerda e a imprensa, que é em grande parte de esquerda lá nos Estados Unidos, se posicionou. Inclusive o New York Times tem coluna do Lula. O Lula é colunista no New York Times. Escreveu lá uma coluna, alguém escreveu por ele, né? Mas teve lá uma coluna, né? Teve lá uma nota lá a respeito dele, e o posicionamento do New York Times é muito tendencioso.
Então a situação é essa e a realidade é essa. Então agora Donald Trump chega para Barack Obama e disse: Obama, você está demitido. Obama vai ser obrigado a entregar a Casa Branca para Donald Trump, que pode se reeleger, não que vá. Tá, e aí agora vocês, a pergunta de $1 bilhão, não é nem de 1 milhão, 1 bilhão. Ele é bilionário, né, Donald Trump? Como vai ser o governo de Donald Trump? Pois é. O mundo deu uma reviravolta e pessoal, até muita gente aqui no Brasil morreu pela boca. Sim, morreram pela boca. Eu tô de vermelho, vocês estão vendo, né? Só que eu não tô de vermelho por ser comunista, até pelo contrário, não sou mesmo, né? É que o Partido Republicano é a cor vermelha lá nos Estados Unidos. É verdade. Então aqueles que disseram durante a campanha do PT e da Dilma para permanecer no poder, a minha bandeira jamais será vermelha, e torceram pelo Trump, acabaram morrendo pela boca. Né? Porque acabaram torcendo por uma bandeira vermelha, que é dos republicanos, né? Não dos democratas. Os democratas é azul. Esse mundo dá muita volta. Gente do céu. Então, tudo bem. Vamos fazer assim. A gente torceu por uma bandeira vermelha por uma causa justa, né? Torcemos pelo elefantinho, não pelo burro. E a ideia é de nós defendermos sempre o que menos prejudica alguém, menos prejudica o indivíduo e a sociedade, não é? Fazer o melhor, fazer o bem. As pessoas votam por acreditar em alguma causa. Elas podem ter votado na Hillary acreditando que realmente Donald Trump era aquela figura da campanha. E aí eu preciso explicar para vocês a diferença entre a campanha, ou melhor, as prévias, a campanha e a administração. Nas prévias, Donald Trump atacou todos os seus adversários um a um, de uma forma diferente do que ele agiu durante a campanha. Ele está sendo 3 pessoas diferentes. Na verdade, se vocês pegarem o Donald Trump, personagem dos programas, ele também é um outro personagem. Donald Trump é um excelente ator de si mesmo. Ele cria personagens para si. Ele sabe falar o que é necessário ser dito no momento certo, ele usa muito bem as palavras, o posicionamento, e ele não tem dificuldade nenhuma em se comportar diante das câmeras. As habilidades individuais, pessoais de Donald Trump superam a sua capacidade administrativa. Ele sabe ser um personagem a cada momento. Isso é fascinante do ponto de vista de mídia, do ponto de vista midiático. Ele é, sem dúvida, uma figura imprevisível em todos os sentidos. No entanto, porque ele consegue ser quem ele quer ser na hora que ele quer ser. E isso é realmente o que torna ele imprevisível. Ele consegue ser personagens diferentes e vender o personagem. Mas existe para tranquilizar as pessoas a respeito de Donald Trump, eu devo lembrar a vocês um ditado norte-americano. Não há nada mais democrata do que um republicano no poder. E o inverso também é verdadeiro. Não há nada mais republicano do que um democrata no poder. Essa frase é da política norte-americana e é tradicional lá. Então, o que significa isso? Significa que uma vez eleito, você tem que governar para todos. Basicamente é isso. E foi isso que Donald Trump disse no seu discurso de vitória. Então, Donald Trump não é o mesmo na vitória e na administração
nós podemos esperar de Donald Trump um governo que vai tentar fazer a reeleição. Pelo menos no primeiro mandato de Donald Trump, ele vai tentar evitar uma série de presepadas. Ele vai tentar administrar da melhor forma possível. E claro, ele não vai governar sozinho, ele vai ter a maioria do Congresso, porque ele conseguiu eleger os congressistas, ele investiu mais nos congressistas do que nele mesmo. E essa questão de investir nos congressistas, ele conseguiu o apoio dos congressistas. Ora, se o Partido Republicano cresceu agora nos Estados Unidos, foi graças à postura empresarial e administrativa de Donald Trump. Então, o Partido Republicano já deve algo a Donald Trump, que não deu tiro no pé. Ele fez aquela campanha porque realmente era o que era necessário para ser eleito naquele momento. O que ele fez durante o período das prévias? Ele tem um estilo de política lá nos Estados Unidos que quem olha de fora não entende muito bem. É a política do big stick, do grande porrete. Que quem é aliado recebe as benesses. Quem não é aliado não é adversário, é inimigo. Isso aqui foi utilizado muito pelo PT aqui no Brasil em relação aos seus adversários. Então, primeiramente, só quem era petista é que era correto, até chegar ao poder. Aí, quando uma vez chegou no poder, tudo que dava errado era culpa dos adversários. Então, em vez deles admitirem seus erros, eles diziam que os adversários é que tinham errado. Uma vez que estivesse comprovado que ele também estava errado, nós erramos, mas eles também erram. Depois, chegou um ponto onde errar era natural, era normal, porque afinal de contas, era melhor manter o certo do que trocar pelo duvidoso. Porque as causas, os fins justificavam os meios, as causas eram superiores aos erros e até mesmo aos roubos. As mudanças de comportamento, a inversão de valores, uma série de coisas. Então, essa mesma política que nós vemos aqui por parte do PT foi adotada lá na campanha, né? Então, o Big Stick ele vem lá dos Estados Unidos. É essa linha de raciocínio. Então, lá o bullying é uma coisa tradicional, é cultural até. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram, o Donald Trump fez bullying com seus adversários internamente dentro do partido. Então criou uma rejeição interna já no Partido Republicano. E o Partido Republicano entrou dividido para a campanha por conta disso. Ao longo já da campanha, onde ele já era candidato a presidente pelo Partido Republicano, uma vez que ele tenha ganhado as prévias internamente, né, que é a parte mais difícil da campanha, vamos dizer assim, porque haviam vários candidatos e tudo, não era só a Hillary Clinton, né, haviam outros dois partidos depois, os libertários e o verde, mas nenhum deles, e todos eram de esquerda, então dividiram a esquerda, e no primeiro momento ficou exatamente essa divisão muito clara, porque a Hillary não conseguia agregar esses grupos. Inclusive internamente nos democratas, o vice da Hillary era mais à esquerda ainda que ela, então colocava ela mais em risco ainda. O grupo ficou muito à esquerda, bem posicionado a um projeto de esquerda. Já Donald Trump, né, conseguiu fazer ao longo da sua campanha agregar muitos valores. Não fosse os escândalos promovidos pela política do Big Stick do Partido Democrata, que é tradicional lá, e é uma imprensa marrom, um sensacionalismo, como acontece aqui, daqueles programas de televisão que você liga e se você ficar assistindo muito tempo, você vai ver do lado da sua TV cair algumas gotas de sangue, de tanto que falam sobre mortes, assassinatos, crimes e coisas do tal, né? Então essa política sensacionalista para chamar atenção, para manter você antenado naquele programa, naquele tipo de postura, isto é uma prática
de marketing norte-americano. E quem olha de fora acha que aquilo ali é uma coisa que é realmente verdade. Na verdade, passado o período eleitoral, que isso que foi que aconteceu durante o período da campanha, a política do Big Stick. E passado o período eleitoral, todo mundo vai ter que conviver no mesmo país. E lá eles entendem isso. Lá o povo sabe disso. Lá o povo sabe que aquela campanha é daquele jeito e que passado o tempo eles não vão fazer uma grande resistência, porque acima de tudo eles são norte-americanos, eles são americanos, eles se sentem americanos e se unem como país. Então eles vão, o Donald Trump agora é conciliador. E ele vai ser conciliador durante vários anos, pelo menos 4 anos, que é o período que ele vai tentar unir o povo norte-americano em favor dos Estados Unidos. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso com políticas protecionistas norte-americanas. Aí você vai dizer para mim, bom, então ele vai tirar empregos dos estrangeiros, assim. Não, não necessariamente. Até porque o povo americano ele é feito por colonizadores. Então ele foi da mesma forma que o povo brasileiro, ele é um povo miscigenado. Então o que os nato-americanos, eles vão ter prioridade? Sim. A questão do muro, por exemplo. O muro do México já existe, ele já existe. A fronteira, ela tem um grande muro, o México com os Estados Unidos. Existe já esse grande muro. Ele vai ser, no máximo, ampliado ou aperfeiçoado. Basicamente isso. O muro já existe. A política com Cuba, a revisão da política com Cuba, ela estava muito permissionista. Ela não dava obrigações nenhuma a Cuba, só direitos. E no momento que há uma política mais à esquerda lá nos Estados Unidos, isso é uma coisa meio que natural, onde a postura de nós somos aliados de Cuba, nós estamos fazendo as relações. Mas na verdade o que acontece com Cuba é que Cuba é um fator de risco para os próprios Estados Unidos. É uma ilha onde, com uma relação com países mais voltados ao comunismo, ao socialismo, pode servir de base de ataque para os Estados Unidos. E eles sabem disso. A origem de Cuba era porto de pirataria. Sempre teve uma tradição de seguir a margem da lei, desde os seus remotos tempos, né? Então, há uma tendência de que um grupo de norte-americanos não se sinta seguro em relação a Cuba. Isso é questão histórica, não é uma questão de opinião minha ou não. É uma postura, uma tendência de que muitos norte-americanos natos não se sintam seguros em relação a Cuba ou em relação às invasões mexicanas. Porque eles perdem empregos com essas legalizações. Então eles vão... Quem é que Donald Trump vai atuar em relação a fazer alguma coisa? Ele vai atuar em relação aos imigrantes ilegais. Ele vai dar um endurecimento no caso. O estudante vai ter de repente uma análise um pouco mais rigorosa dos vistos, uma coisa assim. As pessoas que quiserem green card vão ter um trabalho um pouco mais rigoroso nesse aspecto. Mas, basicamente, quem quer fazer uma visitação aos Estados Unidos não vai ter grande problema nenhum. Os Estados Unidos vivem de turismo, então eles não vão endurecer na questão turística. Eles vão endurecer nas ilegalidades, porque é uma postura republicana. No entanto, a parte social, eles vão investir muito e pesado. Por quê? Porque eles querem exatamente aumentar, gerar os empregos internos, fortalecer o país, para que haja um crescimento interno do país, para que o país volte a ser forte. Porque o país abrindo muito as portas, janelas, frestas, portões do jeito que estava abrindo, ele estava se preocupando muito mais em conseguir simpatizantes de uma causa do que propriamente administrar a economia interna e fortalecer o país. E o mundo depende dos Estados Unidos como um país forte, para que a economia do mundo seja equilibrada. Hoje a tendência maior é que a economia
seja mais voltada à China. A China vai ser o próximo mercado desse século, né, diante do crescimento que ela está obtendo. Ela tem o maior número de terras raras do planeta e não se faz tecnologia hoje em dia sem terras raras. E o crescimento da China, não só populacional, que já é um dos maiores do planeta, mas também do ponto de vista da economia interna da China, e uma política externa de desenvolvimento capitalista, um capitalismo considerado capitalismo de Estado, fortaleceu a China em relação a todos os outros países emergentes, mais que o Brasil, mais que a Índia e mais que a África do Sul. Então, dos BRICS, no caso a Rússia não é emergente, ela já é um país considerado um país desenvolvido, né, país europeu, mas ela, no caso dos BRICS, a China é que levaria vantagem nesse processo todo. Inclusive o banco dos BRICS fica na China. Diante desse quadro, a China é o risco para os Estados Unidos, né? E no Brasil, o primeiro comprador de produtos da balança comercial, quem mais faz negócio com o Brasil hoje em dia é a China, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos está em segundo lugar. Então, diante disso tudo, é claro que Donald Trump tem interesse de fortalecer o seu mercado interno, e o Brasil, em primeiro momento, pode parecer assim, vai ser ruim para nós, vai tirar empresas norte-americanas daqui. Eu acho que pode ser exatamente o contrário. A tendência é que, uma vez que seja fortalecido o mercado interno norte-americano, que as empresas norte-americanas se fortaleçam, elas queiram investir para crescimento. Claro que as taxas vão ser maiores para quem investir fora dos Estados Unidos, quem gerar emprego fora dos Estados Unidos. No entanto, se desenvolver empresas multinacionais norte-americanas para o fortalecimento das empresas internas norte-americanas, há uma possibilidade de que isso seja vantagem para os Estados Unidos, seja vantagem também para o Brasil. Os investimentos de crescimento de mercado norte-americano. Daí, as negociações Brasil e Estados Unidos podem crescer, com certeza. E isso também pode ser, aqui por exemplo em Porto Alegre, nós está saindo um consulado. Então, o consulado norte-americano aqui é estratégico, ele é na porta do Mercosul. O Rio Grande do Sul abre fronteiras com o mundo, a partir do Mercosul. Então, como é que se faz isso? Aqui nós temos fronteiras com a América Latina, fronteiras físicas, e é a relação mais próxima do Brasil com o Mercosul, por dois países, através de dois países, mas também a relação não só geográfica, mas as relações do Mercosul com o Brasil começam a partir do Rio Grande do Sul. Então, é interessante um investimento estratégico nessa localização, tanto é que o consulado norte-americano foi criado aqui. Então, é interessante, vale a pena. Daí, a importância, de repente, de recomeçar a questão do Mercosul. E sobre Mercosul, nos próximos dias nós veremos a Venezuela saindo do Mercosul. Sim, independente de qualquer postura de Nicolás Maduro na Venezuela, independente se ele vai cair ou não, e ele vai cair de Maduro logo em seguida, mas antes disso acontecer, nos próximos dias nós vamos ver a Venezuela saindo do Mercosul. As posturas em relação Venezuela em relação ao Papa, foi dado um prazo para que isso tudo acontecesse, e vai depender de algumas posturas também. Só que as ameaças do Mercosul em relação à Venezuela, elas têm um prazo mais curto e que está se esgotando. Então, nos próximos dias, a tendência é que
a Venezuela saia, seja retirada do Mercosul, né, definitivamente, por não ter havido ainda as mudanças necessárias que foram solicitadas pelo Mercosul em relação à Venezuela. Já perdeu a presidência do Mercosul, foi retirada da presidência diante de posturas, e agora vai perder também o seu lugar, a sua vaga, como aconteceu antes com o Paraguai, quando aconteceu uma mudança de poder que não estava prevista dentro das normas constitucionais lá. E agora vai acontecer isso com a Venezuela. Bom, diante desse quadro todo, nós percebemos que está havendo um endireitamento das Américas, um endireitamento internacional. Eles estão, a tendência é que os partidos de direita comecem a crescer no mundo inteiro, e diante disso, uma preocupação maior com os estados nacionais e com os mercados internos, o fortalecimento dos mercados internos, o nacionalismo, o fortalecimento das economias internas, da geração de empregos e da estabilidade do ponto de vista de liberdades individuais e coletivas, mas no projeto liberal ou de conservação, de conservadorismo. Nessa linha de ação, há uma tendência que as guerras não aconteçam. E aí é possível que não haja mais guerra, não haja mais violência. Já o próprio Putin já assinou, olha, gostei da vitória do Trump. Isso significa que a preocupação com situações internas favorece a própria Rússia a tomar uma postura diante de conquistas que ela quer fazer, e dependendo do comportamento que ela vai tomar, claro que a OTAN vai tomar posição. A OTAN vai tomar posição, não os Estados Unidos. Então há uma diferença entre o comportamento da OTAN e uma diferença entre o comportamento dos Estados Unidos. A OTAN tem que se posicionar, não os Estados Unidos. E aí por isso os Estados Unidos estava atrapalhando as relações do Putin com a OTAN e do Putin com a Europa. A Europa está se fortalecendo mais à direita, e no momento que o próprio Donald Trump se posiciona com uma política mais interna dentro dos Estados Unidos, favorece as negociações da Rússia e a revisão da Rússia da questão de conflitos internacionais. Então nós podemos esperar que até o final deste ano não vai mais acontecer, pelo menos até o final deste ano, não creio que vai mais acontecer alguma guerra, alguma coisa, por conta da vitória de Donald Trump. Donald Trump acabou só com a sua eleição impedindo o processo de guerra mundial, né? E nos primeiros meses de administração, pelo menos, dependendo da sua postura, do seu comportamento, que há de ser confirmado ainda, mas a tendência é que não haja guerra, não haja conflito, por conta dessa postura, por conta disso, por conta desse tipo de política. Então quem tinha muito a temer com Donald Trump, vai encontrar o Donald Trump diferente daquele que era da campanha. Por quê? Porque ele precisa fazer uma política de agregamento, agregação, para agregar a tudo e a todos. Ele precisa trazer estabilidade para o mercado interno, estabilidade internacional e confiabilidade na sua imagem. Então ele vai mudar o seu comportamento e a sua postura, e isso é uma tendência natural de acontecer. É isso que vocês podem esperar de Donald Trump. Ele vai calar a boca dos seus adversários agindo dessa maneira, vão acusar ele disso, daquilo, daquele outro, e ele vai ter uma política mais administrativa, mais técnica, e não vai governar sozinho. Mas ele é um administrador, e ele sabe administrar, ele sabe se posicionar diante de conflitos e crises. Tanto que ele administrou todas as crises para chegar ao poder. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.